A gente vai falar sobre calças anti-fit. Essa é uma dúvida muito comum entre vendedores, porque é uma calça um pouco mais difícil. Ela tem uma nova proporção, ela é ampla, a cintura fica baixa, ela fica com um saquinho, então é um pouco difícil de se compor o look com ela. A gente está aqui sugerindo algumas propostas, algumas regrinhas que podem ser seguidas. O que é legal? Usar uma calça anti-fit com uma blusa que, se for ampla, ela deve ser um pouco mais curta, tipo parando no cós da calça. Porque se ela for um pouco mais comprida e ampla, a proporção vai ficar muito gigante, sabe? Em cima grande, embaixo grande também. Então, quando a blusa for ampla, ela deve ser um pouco mais curta. A outra história incrível para essas calças é usar uma blusa bem justa, uma regata, uma t-shirt, que fique coladinha no corpo. Então, o quê? A menina vai ter cintura e a calça vai ficar soltinha como deve ser. Para os homens, a regra também é essa. A gente deve sobrepor peças com estampas diferentes, sempre respeitando tecido plano com malha. Aqui a gente tem dois looks masculinos, onde a gente está usando nos dois uma camisa xadrez e por baixo a gente usou ou uma shirt de listra, essa de cor forte, e no outro look a gente usou uma t-shirt estampada, floral, de cor discreta. Nesse look masculino, a gente, na verdade, preparou 3 estampas diferentes no mesmo look. Ficou incrível, por quê? Porque a gente misturou xadrez com listra com floral. Tá? Então ele está usando um tênis floral, a camisa é xadrez e a t-shirt embaixo é de listra. Isso vale, isso fica lindo. Seria errado se ele estivesse usando um tênis que fosse xadrez também, porque daí a gente começa a brigar com os mesmos padrões. Então, o ideal, quando a gente faz uma overdose de estampas, é sempre contrastar o estilo de cada estampa. Para o feminino vale a mesma coisa. Assim como os chinelos masculinos, a sapatilha baixinha feminina e a rasteirinha podem ser usados com praticamente toda a coleção. Podem ser usadas com saia, mini saia, saia mais ampla, vestidos, calça justa, calça ampla, absolutamente tudo. E assim como o chinelo, elas também deixam o look um pouco mais descontraído, um pouco mais relaxado. As sandálias meia pata também foram desenvolvidas para o nosso inverno. E assim como os nossos saltos médios têm uma cara completamente retrô. Ficam boas, usadas com absolutamente toda a coleção também. As nossas Anabelas e os nossos saltos baixos valem, na verdade, com as mesmas regras que a gente falou, as mesmas regras não, as mesmas situações que a gente falou da nossa sapatilha e da nossa rasteirinha. Dão com absolutamente tudo, descontraem o look porque não são tão altas. E ficam lindas assim, a gente usar com calça justa, calça ampla, vestido, mini saia, absolutamente toda a coleção. As sandálias plataformas ficam legais se a gente usar com short, mini saia, bermuda, calça justa, calça com a boca um pouco mais aberta, desde que chegue até o chão, tá? Se essa calça tiver a boca um pouco mais aberta e ficar curta, evitem usar com a sandália plataforma. Vestidos, elas também ficam ótimas. Só a gente deve evitar um pouco, por exemplo, aliar um vestido super romântico, assim, com rendinha, a essas sandálias, porque elas são um pouco mais pesadas e elas podem carregar um pouco esse look. Outro cuidado que a gente também tem que ter com elas é quando usar com uma calça anti-fit. Não fica muito bom também porque a calça é um pouco ampla, a estrutura dela é um pouco anti-fit, né, como fala o nome, obviamente ela fica enviesada e a sandália não vai dar uma estrutura boa para esse look. E ficam boas também quando a gente usar com uma saia mais ampla, fica super fofinho. O processo da lavanderia se inicia com a chegada da peça em seu estado bruto, onde ela não tem condição para uso, não tem nenhum conforto, e vem carregada de goma da tecelagem. O processo de lixado consiste na aplicação de uma abrasão feita por lixa manualmente. As peças são feitas uma a uma, com o intuito de provocar um desbote local na peça e em detalhes de bolsos, de lapelas, de filigranas ou onde se desejar um aspecto de atrito que provocou um desgaste localizado. Depois temos o processo do rípide, que consiste na aplicação de esmeril na peça em áreas localizadas, provocando desgastes mais agressivos e a ruptura de alguns fios,
dando o aspecto de velho à peça. Em seguida, o fast pin, que é um processo artesanal feito manualmente, peça a peça, onde são feitas dobras que depois são grampeadas com pino de nylon e em seguida vão para a máquina para os processos de estonagem, clareamento, processos químicos de desbotamento localizado, pintura, resinagem, e só após todos os processos feitos na peça, o fast pin é retirado após a passadoria, ficando na peça o desenho projetado previamente. O processo de laser consiste em aplicar na peça desenhos estabelecidos antes por programa de computador, queimados mesmo na superfície da peça, mas sem agredir a fibra. Simplesmente o corante é queimado e, quando lavado, revela o detalhe mais claro, que é a intensidade do índigo. Já o processo de usage, que é uma aplicação química na superfície da peça, é feita na peça previamente lavada, normalmente estonada, sem nenhum tingimento, onde se aplica o produto químico que faz desbote localizado e depois neutraliza-se e dá sequência no processo. No final, o usage fica com uma característica de peça realmente usada por muito tempo, com desbote localizado em bolsos, na parte dianteira da perna ou nas barras, como normalmente se utiliza. Ou ainda existe a possibilidade de se provocar manchas pré-definidas por dobras ou por tags, por grampos ou outros artifícios para dar uma característica mais artesanal à peça. Nas máquinas de lavar, as peças são colocadas com um peso pré-determinado e com uma receita de lavagem pré-estabelecida. Elas são carregadas manualmente e descarregadas também manualmente. As máquinas têm divisões nos cestos para evitar atrito excessivo nas peças, e os tempos que são projetados no programa da máquina visam conferir cada tipo de acabamento, cada nível de acabamento que se espera para cada tipo de lavagem. Isso vale tanto para o jeans quanto para a malha. No caso das malhas, quando nós necessitamos de um processo mais agressivo para a formação de peeling ou para uma estonagem excessiva nas costuras, o equipamento não conta com divisão nos cestos. O equipamento que conta com divisão nos cestos é totalmente direcionado à parte de detingimento e algumas lavagens de jeans que necessitam desse efeito. Os equipamentos de lavagem são responsáveis pelos processos a úmido da lavanderia. É onde realmente as peças são lavadas e têm contato com água. Elas são carregadas manualmente em quantidades pré-determinadas e vão seguir um processo de acordo com a receita pré-estabelecida no desenvolvimento do produto. As máquinas para tingimento contam com divisões nos cestos que possibilitam uma distribuição melhor da carga, fazendo com que as peças não sofram uma carga de atrito tão grande. Isso possibilita ter peças com tingimento mais uniforme e sem desgastes nas costuras e sem o aspecto de estonado, que por muitas vezes é também desnecessário. Bom, pessoal, vamos começar falando então da base Big, que é uma base que a gente já tem na coleção há muito tempo. É uma base que tem o cos um pouco mais alto e as pernas um pouco mais soltas. Não precisa ser usada mais alta no corpo, ela pode ser usada baixinha, deixando sobrar um pouco no gancho. Nessa coleção a gente usou a base Big principalmente em bermudas. A próxima base é a base Edward, que é uma base que nós usamos também há bastante tempo já na coleção. Ela tem o gancho um pouco mais baixo e tem as pernas um pouco mais soltas. É uma calça que veste baixinho com as pernas confortáveis, as pernas um pouco mais soltinhas. A base Espanha é uma base um pouco mais ajustada ao corpo. Ela tem as mangas um pouco mais curtas e fica mais certa, mais próxima do corpo. Bom, eu vou começar a falar sobre as bases do jeans feminino.
E a primeira peça que eu vou mostrar é a base Edna, é uma base super usada na coleção. A principal característica dessa base é o cós anatômico e o fato dela ser muito justa. É coxa justa, perna justa, a boca justa também. Na parte de trás, a gente pode ver que veste super bem a calça, ela tem o gancho super cavado. E o diferencial dessa modelagem é que a coxa sendo bem justa, isso faz com que o bumbum da garota levante e isso é o segredo da modelagem. Essa é a base Julie, é mais uma base anti-fit, super solta. Tem uma cara mais conceitual por ter esse gancho mais comprido e essa sobrinha que dá uma cara super moderna para a peça. E tem um ajuste na cintura, a perna é toda solta, no traseiro também, geralmente com bolsos maiores, tem uma cara super descolada. Essa é a base Nina, é uma base anti-fit sem ser muito solta. Ela tem a sobra no gancho da frente, que é característica de calça masculina, e no traseiro também ela tem uma sobra. Essa base é usada apenas em jardineiros. No início de cada coleção, depois de definido o tema, os estilistas se reúnem com os desenhistas e passam um direcionamento a ser seguido na criação das estampas e dos bordados. No decorrer da coleção, à medida que os estilistas vão criando, os croquis vão sendo encaminhados ao setor de desenho para o desenvolvimento das estampas, dos bordados, aplicações de pedrinhas, transfers, etc. Geralmente, o desenhista cria a partir de uma referência proposta pelo estilista. Em alguns casos, porém, o desenhista tem mais liberdade de criar, quando a referência não é proposta pelo estilista. Só que em ambos os casos, o tema da coleção tem que ser respeitado. Durante o processo de criação, o desenhista tem que se preocupar também com vários assuntos técnicos, tipo modelagem, técnica da estampa ou do bordado. No caso da modelagem, ele vai discutir com as modelistas os problemas relacionados à modelagem e com relação à técnica de estampa ou bordado, tem técnicos especializados aqui na empresa. Cada desenho tem uma forma de ser feito. Em alguns casos, ele é feito manualmente e complementado no computador, em outros casos, ele é feito inteiramente no computador. Finalizado o desenho, esse vai ser levado para aprovação do estilista. Nessa hora também vai ter que ser definida a técnica da estampa ou do bordado. Depois de feito e aprovado o desenho, a ficha vai para as mãos de um desenhista técnico, que se encarrega de fazer a montagem da ficha técnica de desenho. Essa ficha, depois de impressa, é distribuída para vários setores da empresa, servindo de guia para produção, modelagem, engenharia, etc. Depois de montada e impressa a ficha de desenho, essa é enviada para gravação de quadros, no caso das estampas, e para programação de bordados, no caso dos bordados. Simultaneamente a esse processo é feita a programação de cores das estampas e dos bordados, em todas as variantes da peça. Na gravação de quadros é impresso um fotolito que depois é usado para a revelação do quadro. Depois de gravado o quadro, é confeccionada uma bandeira de estampa por um técnico de estamparia. Essa bandeira vai ser depois usada para aprovação do estilista. A Menegote Malhas é a empresa mãe do grupo ANC Têxtil. Está há 25 anos no mercado e é uma fábrica imensa, produtora de 800 toneladas de malhas por mês, das quais 42 toneladas são destinadas a coach. Isso significa que 98% das malhas usadas pela coach são provenientes da Menegote Malhas. A cada coleção, temos em linha mais ou menos 100 artigos, ou seja, 100 tipos diferentes de malhas. Essas malhas são confeccionadas com os diferentes tipos de fios que provêm de várias fiações, tanto do mercado nacional quanto do internacional. Trabalhamos em parceria com as melhores fiações do Brasil e também da Ásia, Estados Unidos, Europa, várias parcerias que são feitas ao longo da nossa pesquisa. Cotton Finesse e malha refinada. Esses dois produtos são feitos a partir de um fio de algodão muito fino, que é o algodão 60x1 Pima. Recebem a homologação no tag com todas as explicações do que é o algodão Pima, que é, na verdade, conhecido normalmente no mercado como algodão egípcio.
Este algodão é proveniente de fibras muito longas, que dá a ele um brilho, alto brilho e uma finesse muito grande nas malhas depois de confeccionadas. Este algodão é cultivado somente em 4 países do mundo: Austrália, Peru, Estados Unidos e Egito. O cotton finesse recebe ainda um acabamento especial na fase final de produção desse artigo, que é o acabamento Naturiline, que é feito com o produto Amazon Tex. O Amazon Tex é o produto aplicado à malha. Ele é uma aliança entre tecnologia, inovação e biodiversidade. A extração do cupuaçu é realizada em parceria com as comunidades locais e ambientalmente correta, colaborando para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Hidrofilidade. Como o próprio nome já diz, hidrofilidade, afinidade pela água, amigo da água. Essa propriedade ela é fornecida em todas as malhas Menegote, com receitas exclusivas internas, de formulação interna. Com este acabamento, a malha passa a absorver mais rapidamente a umidade, a água. Então, uma malha hidrófila é importante devido ao conforto do usuário da peça confeccionada, porque o suor absorvido mais rapidamente, a sensação térmica é mais agradável ao uso. Biopolimento é um processo químico realizado a partir de enzimas que são responsáveis pela eliminação dos pelos, também chamados de peeling. Este efeito proporciona um aspecto na malha em função do uso de sempre nova. Lyocell é uma nova e revolucionária fibra 100% natural. É produzida pela empresa austríaca Lenzing. Além de ser uma matéria-prima natural proveniente de fonte renovável, é totalmente biodegradável, pois utiliza na sua fabricação solvente orgânico 100% reciclável. Está certificada conforme várias normas de segurança e proteção ambiental. A fibra de Lyocell possui muitas vantagens, dentre elas toque, maciez, ótima absorção da transpiração, sendo até 50% superior ao algodão, proporcionando super conforto e a inibição do desenvolvimento de bactérias. Outra característica importante é que o transporte da umidade é determinado pelo clima atual, ou seja, dependendo das condições climáticas, o Lyocell tanto pode absorver como liberar umidade. Cotton Softly Nature é um artigo proveniente da associação do fio de algodão 40x1 penteado de fibra longa com o conforto do elastano. Esse produto, além de refinamento das fibras, recebe ainda o biopolimento e o acabamento com Amazon Tex, que é da linha Eco Nature. EcoTouch New e EcoTouch Strong são produtos feitos a partir de viscose de altíssima qualidade associada ao conforto do elastano e recebem biopolimento, que faz com que essa malha tenha muito menos formação de peeling ao longo do uso, parecendo sempre nova durante várias lavagens. Elegance Touch é um artigo que tem um visual melange, ou seja, é um mescla esbranquiçado, que faz com que esse artigo seja diferenciado. O aspecto mescla é cada vez mais moderno e esse é um artigo que nos traz, então, através da fibra de poliéster e viscose e tingimento de uma das fibras só, a possibilidade de termos um mescla colorido. Lyocell Biofine e Rib de Lyocell. Essas duas malhas são produzidas a partir de um fio muito fino, que é o fio 40x1 de Lyocell. Lyocell é uma revolucionária fibra celulósica 100% natural, proveniente de madeiras de reflorestamento. Malha mescla escura e mescla clara. Esses dois produtos são obtidos através da mistura íntima de fibras de poliéster tinto com algodão. São provenientes das melhores fiações nacionais. Malha Strong. Esta malha é obtida através de fios de algodão penteado provenientes das melhores fiações nacionais. Suas cores são vivas e fortes porque são tingidas com corantes reativos de altíssima solidez. Malha Claire é um produto feito a partir de um fio 100% algodão com toque muito macio.
Esse artigo nasceu do desejo dos estilistas da Coach e nós da Menegote em criarmos uma malha com visual paupérrimo, ou seja, para peças desbeiçadas com visual acabado mesmo. Malha Flamé. Recebe esse nome, esse produto que é feito com um fio 100% algodão, por tratar-se de um fio diferenciado, onde o flamé é dado pelos pontos grossos que estão no fio. Isso é uma característica tecnológica de um fio altamente sofisticado que faz com que a textura desta meia malha seja diferenciada por pontos finos e grossos. Malha Moulinet. Esse artigo é obtido através de um fio que mistura 50% de fibra de algodão com 50% de fibra de poliéster. Com o tingimento dado na tinturaria somente da fibra do algodão, temos como resultado um novo melange. Moletom Village e toda a família dos moletons que a Coach usa em sua coleção. Esses produtos são obtidos em máquinas especiais, ou seja, máquinas de moletom 3 cabos, onde o artigo tem 3 camadas. Por isso a alta estabilidade do produto, porque a camada exterior do produto é feita com 100% algodão. A camada intermediária usa um fio 50% algodão, 50% poliéster. E a camada que está em contato com a pele, um fio 100% algodão. Portanto, no resultado final, o visual é de 100% algodão com estabilidade dimensional do sintético. Essa malha não dá joelho, não encolhe e tem alta estabilidade. Ribibil Soft. Esse artigo é obtido através da estrutura de ribana 1x1 associado ao algodão penteado e o conforto do elastano. Além do uso dessas duas matérias-primas sofisticadas, temos ainda o acabamento feito com biopolimento, onde enzimas comem os pelinhos superficiais da malha, fazendo com que este produto tenha um maior brilho e ao longo do uso ainda uma cara de malha nova por muito tempo. Sport Street Nature é um artigo feito com uma construção especial com o lado avesso ensarjado, onde trabalhamos tanto o lado direito quanto o lado do avesso com fio de algodão penteado associado ao conforto do elastano. Na fase final de tingimento, ele recebe o biopolimento, que são as enzimas que fazem com que essa malha fique com aspecto limpo mesmo depois de muitas lavagens. No acabamento ainda é incorporado o amaciamento Amazon Tex, que é da linha Eco Nature Line, proveniente da semente do cupuaçu. Suidine PAP Leve. Esta estrutura foi criada a partir do desenvolvimento de um revolucionário fio super fino de algodão com mistura de poliéster. Esse artigo foi desenvolvido dentro da família dos suidines com características especiais e acabamentos como o biopolimento, que tornam o artigo mais limpo e mais sedoso. Topaz Bio Nature. Esta é uma estrutura de ribana 2x2, ou seja, é da família dos canelados, feita com um fio de algodão muito fino, penteado de altíssima qualidade associado ao conforto do elastano. Este produto recebe biopolimento na fase final de tingimento e o acabamento Amazon Tex. Vintage Double Face. Esta é uma malha com inspiração nos artigos esportivos. Foi criada a partir da estrutura dupla face, onde um dos lados é feito com fio sintético, que tem um aspecto tecnológico, e o outro lado com fio de mistura íntima, 50% algodão, 50% poliéster. Portanto, em contato com a pele, temos um toque natural. Zimbros e Viscose Twist Light. Esses dois produtos são obtidos através de um revolucionário fio de viscose de alta torção. Esta é a mais nobre das viscoses, nos proporciona uma textura levemente irregular, toque super macio, caimento inconfundível e opacidade. Diferente das outras viscoses, esta é uma viscose completamente opaca. Volare. É um artigo feito com estrutura de ribana 1x1, com fio de algodão penteado, proveniente das melhores fiações brasileiras. O que pouca gente sabe é que uma grande indústria de tecidos, como a Menegote Malhas, tem que investir muito em pesquisa e em desenvolvimento de produtos. A equipe de desenvolvimento é formada por cerca de 20 pessoas
que trabalham o ano todo no desenvolvimento dos novos produtos. Nós, estilistas, viajamos 3 ou 4 vezes por ano ao exterior, principalmente para a Europa e para a Ásia, visitando grandes indústrias, fiações, tecelagens, confecções, conhecendo as principais novidades das maiores feiras têxteis do mundo e trazendo essas informações com muita antecipação para o Brasil. Não se imagina que a antecipação em relação ao tempo em que a peça está sendo vendida numa loja é de cerca de 2 anos. Isso é muito anterior até mesmo à pesquisa dos estilistas da própria Coach. Quando a Coach está desenvolvendo uma coleção, por exemplo, o inverno 2006, a equipe de estilo da Menegotti, por pesquisar tecidos, fibras, fios, já está desenvolvendo a coleção verão 2006-2007, quer dizer, a próxima coleção. Isso acontece com muita antecedência. E como nasce um novo produto? Uma nova malha nasce sempre a partir de uma ideia, de um conceito, de algo que se viu ou de algo que se imagina que possa ser possível através de uma textura, de uma fibra, pensando na criação de um tecido novo. Às vezes surge de um desejo, a vontade de uma transparência, de um brilho, de uma opacidade nova, de uma leveza, de um caimento diferente. E às vezes a ideia vem de um fornecedor que traz um novo corante, a nova possibilidade de um acabamento, uma nova fibra ou novas misturas entre as fibras naturais, sintéticas, artificiais. E essas ideias surgem tanto da equipe de desenvolvimento da Menegotti, como muitas vezes de uma proposta da própria Coach, que chega nos solicitando uma malha com uma cara, com um aspecto diferente, e nós vamos em busca também de como realizar essa ideia num produto têxtil. Para que uma malha seja lançada no mercado e o consumidor tenha a certeza da sua garantia, a Menegotti faz todas as malhas atravessarem um período de testes em que são usadas, em que são lavadas, costuradas das mais diferentes formas, para que haja essa garantia para o consumidor. E depois de feitos todos esses testes, é que as malhas, os novos artigos entram para uma aprovação, junto com a área comercial, a área de produto e a área administrativa. E são definidas as estratégias e os produtos a serem lançados no mercado. Essa é a garantia de qualidade da Menegotti. Bom, a Gevalone é uma empresa têxtil 100% brasileira que produz tecidos diferenciados. A gente trabalha com desenvolvimentos exclusivos com estilistas para a gente conseguir colocar as ideias deles, né, na passarela. A grande maioria dos tecidos que a gente produz hoje são titulagens extremamente finas, que veio essa tendência super forte da Europa. A gente está aí saindo com toda a linha dos poliésteres e dos sintéticos e entrando numa linha super forte que são os naturais. O que agrega no natural é exatamente essa busca do conforto, né? Da pessoa estar bem com ela mesma, no seu estilo. Cada um vai ter o seu estilo, mas cada um busca a praticidade e o conforto das fibras naturais. Hoje a Gevalone compra o melhor fio de algodão do mundo. A produção do fio Supima, é assim intitulado no mercado, fio Pima, são as produções que todo mundo já ouviu falar, dos fios egípcios, peruanos, são os melhores do mundo. Além dela ser 50% mais resistente do que uma fibra normal, então eu consigo ter um tecido mais resistente, com maior durabilidade, ele tem um maior conforto.
Além de ter o conforto, ele tem maciez, tem caimento e ele agrega no tingimento, por exemplo, se eu quero fazer uma cor viva, uma cor diferenciada, quando eu faço nessas fibras nobres, eu consigo ter uma resolução muito boa. Com essas fibras de algodão, a gente conseguiu trabalhar com outras misturas de fio, que são os fios 100%, os fios de seda, por exemplo. A seda, a gente conseguiu umas misturas inusitadas que a Coach hoje usa, que chama, o tecido da gente chama Mona Lisa. Ele é um tecido de algodão, de fio egípcio, com a mistura da seda. Ele tem toque, qualidade, leveza, transparência, tudo o que vem de fora. Hoje, a grande maioria dos estilistas europeus e americanos, a gente acompanha os desenvolvimentos e consegue estar fazendo online aqui hoje com os estilistas brasileiros. O mais bacana para as novas construções, para as novas coleções, eu visitar os estilistas que são parceiros. Por exemplo, a Coach é um super parceiro da Gevalone, a Lila vai em busca de novas pesquisas e eu vou em busca de outras pesquisas. Antes da entrada da coleção, a gente senta e começa a fazer as construções online. Ela vai em busca das necessidades dela, do que ela gostaria de colocar na coleção, e eu vou mostrando as coisas que eu tenho interesse e poderia adequar na coleção dela. Com essa junção, a gente consegue formatar tecidos que deixam de ser tecidos e já ganham cara de roupa. Vamos começar esse treinamento falando sobre relacionamento e o quanto ele é importante na vida de todos nós. Não dá para falar de relacionamento sem falar de amor, não simplesmente do amor que se sente, mas do amor que é traduzido no respeito, na forma com que você trata o seu próximo. Hoje, você está começando a construir um relacionamento com a marca, com o seu cliente, e aqui vai uma dica: faça com amor, dê o seu melhor. Eu acho que um bom relacionamento entre marca e cliente, ele é baseado em cima da confiança que a marca entrega a esse cliente, entendeu? Não só em cima da confiança, mas em cima, claro que de qualidade, mas qualidade é o mínimo possível que nós podemos entregar. Então, o inusitado também é muito importante. Estar à frente da concorrência é muito importante. Por exemplo, na coleção passada nós fizemos a bicicleta. Qual que era o intuito da bicicleta? Era um incremento de vendas. Ela estava lá para ou ser vendida, ou na compra de um volume X de peças, o cliente poderia concorrer à bicicleta no final de um mês, no final do ano, ou essa bicicleta, como em muitas lojas aconteceu, elas foram entregues aos vendedores que mais se destacaram no decorrer, etc. e tal. Então, isso daí é super interessante, não só para a equipe interna, mas também para os clientes. Entendeu? Ninguém esperava que a Coach teria uma bicicleta, e a Coach teve uma bicicleta com uma imagem super descolada, super a cara da Coach. Isso daí com certeza colocou a Coach na frente da concorrência. Então o marketing da Coach cuida de propaganda clássica, mídia, eventos, trade marketing, que seriam as ações que nós fazemos para a loja, vitrine, ações de varejo, incremento de vendas, promoções, etc. E também relações públicas. Falando de trade marketing, eu acho que um item muito importante é a nossa Bíblia, que é o Visual Book. Ele tem que ser lido e, acima de tudo, entendido. E saber que aquilo ali é o passo a passo para um ambiente agradável, aconchegante e, acima de tudo, preparado. Preparado para quê? Para receber os nossos convidados. Nossos clientes são nossos convidados de honra. E nós temos que recebê-los na nossa loja da mesma forma que nós recebemos os nossos melhores amigos nas nossas casas. Então, é importante, eu volto a frisar, entendeu? Ele tem que ser lido, entendido e, acima de tudo, executado.
nós temos por cultura lançar 6 vitrines durante a coleção. A inicial, a de início, é a vitrine de lançamento. Depois disso, os temas são variados de acordo com o tema da coleção. É muito importante a gente deixar claro que o nosso cliente, quando ele chega na frente da nossa loja, a vitrine tem que causar um impacto positivo nos primeiros 5 segundos que ele se posicionou e começou a admirar. É nesse momento, é nesses 5 segundos que você tem que agarrar o cliente. Por isso, é super importante que esse trabalho de desenvolvimento de temas, desenvolvimento de decoração, desenvolvimento de objetos para a vitrine seja colocado ou pendurado, posicionado na vitrine da melhor maneira possível. Sempre, é óbvio, mantendo a cara da Coach. Bom, e agora, já que a gente está falando de vitrine, eu quero falar de imagem pessoal. A imagem do vendedor, do gerente que trabalha na loja. Eu não quero ensinar o Padre Nosso Vigário, entendeu? Mas nós somos uma marca cool ou descolada, jovem, moderna. Acima de tudo, eu considero que a nossa marca está à frente da concorrência, no universo que ela se propôs a atuar, que é esse universo jovem. E o que vai fazer com que o teu cliente retorne, com que você conquiste o teu cliente, muitas vezes é a forma com que você fala, a forma com que você se apresenta, o teu cabelo, a roupa que você usa, da forma que você se produz. Isso daí tem que traduzir o nosso universo, tem que traduzir a nossa marca. O vendedor, o gerente de loja, a pessoa que está lá trabalhando na frente, ele é provavelmente o principal tradutor da nossa marca. E é claro que agregado ao visual está a atitude. A atitude é tudo, tá? Produção de uma forma descolada, traduzindo o nosso universo. Mas atitude é a chave da história. Eventos regionais. O que são os eventos regionais? Desfiles, festas, viradas de coleção. O que é um evento, na verdade? Como ele funciona para a Coach? É a oportunidade que você tem de trazer o teu convidado para a alma da nossa marca e dessa forma contagiar o coração deles. Vai uma dica, não perca a oportunidade de usar o CD Coachtronic Volume 3. Por quê? Ele é produzido pelos melhores DJs de São Paulo, mixado pelo Mimi, e é uma arma que eu estou te dando para agregar valor à tua festa. Como a gente está falando de CD, eu quero fazer uma pequena observação, que na verdade é muito importante. O CD de loja Coach dessa estação, ele foi produzido pelo DJ Edu Corelli e ele está apresentando uma nova proposta. O Edu Corelli é um DJ também que em São Paulo hoje está hypado, tocando em lounges, bares, restaurantes. Esses CDs, eles não são CDs dancing, eles são CDs onde vocês vão encontrar um mix que vai do hip hop ao house, do rock ao funk. Ele no começo, ele pode ter um som, ele ter uma aparência um pouco estranha, uma aparência sonora um pouco estranha, mas é o que está rolando de mais novo nas grandes cidades aqui do Brasil. Então não se sinta, vamos dizer assim, acuado quando você ouvir uma Eguinha Bogotó, porque o trash também é cool, tá certo? Você vai ouvir também um Frank Sinatra. A viagem está aí. Meu, que loucura, um Frank Sinatra numa loja tão descolada, tão colorida e tão moderna, tão nervosa. Isso é uma loucura, é uma loucurinha engraçada. A gente está tentando sair um pouco do mainstream. O que seria o mainstream? Colocar música eletrônica. O nosso universo é música eletrônica. Esses CDs de loja, ele está um passo à frente do cotidiano, do normal, do mainstream. Então, ouçam os CDs, coloquem sem medo na loja para tocar e curtam, tá bom? Então o trade marketing consiste em quê? Em todas as ações que são feitas voltadas para o ponto de venda. O ponto de venda para o marketing é a nossa casa, entendeu? É a casa da Coach. É ali que nós recebemos os nossos convidados, tá? E eles têm que sair dali feliz, satisfeito e principalmente confiante. Para isso, nós desenvolvemos ações. Essa ação de incremento de vendas que nós fizemos, essa estação, introduzindo
o Coach Tronic Volume 2, o CD da Coach, que já virou um clássico, que é legal ter, nós vamos ter sempre em todas as estações. A Bike foi incrível, o mercado ficou passado com essa história, porque eles não esperavam isso. O público em geral, a mídia, sabe, a Bike saiu na mídia, isso é inusitado, isso é inesperado, isso agrega valor à marca. O radinho, a toalha de banho e também o guarda-sol. Então, o que se precisa? Trabalhar esses itens na loja de uma forma com que traga recompensa. A recompensa maior é o incremento de vendas.